Adentre o mundo de Sansão, onde o homem mais forte da Bíblia se encontra com a vulnerabilidade humana, criando uma história rica em lições de maneira extraordinária. Neste vídeo, exploraremos a vida de Sansão, o homem cuja força física era inigualável, mas cujas escolhas impensadas o levaram ao abismo. Junte-se a nós enquanto desvendamos a complexidade deste personagem bíblico, explorando suas conquistas impressionantes, suas batalhas internas e a busca pela redenção. Prepare-se para uma jornada emocionante que nos revela o poder de superar adversidades e encontrar esperança mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Agora é a sua vez de participar desta incrível jornada. Se ama a Deus, curta. Deixe seu amém nos comentários se você gosta de histórias da Bíblia. Não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo transformador. Vamos juntos explorar as profundezas da fé, da força e da redenção. Clique no botão de inscrição agora e faça parte dessa comunidade de aprendizado e inspiração. Obrigado e vamos ao vídeo. Montagem do cenário do nascimento de Sansão. Israel encontrava-se subjugado sob o domínio e a opressão dos filisteus. Sansão veio ao mundo em Nazaré, sendo escolhido por Deus para desempenhar uma missão vital em prol de Israel. Ele foi agraciado com uma força excepcional, destinada a conduzir tal tarefa. A história da vida de Sansão está registrada no livro dos Juízes. Novamente, os israelitas agiram de forma desonrosa aos olhos do Senhor. Como resultado, o Senhor os entregou aos filisteus por um período de 40 anos, conforme descrito em Juízes 13, verso 1. Nesse contexto, somos apresentados a um homem chamado Manoá, cuja esposa era incapaz de conceber, Juízes 13, verso 2. De Zorá, pertencente à família dos Danitas, era Manoá, cuja esposa era estéril e não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e proclamou: "Você dará à luz um filho." Esse menino, verdadeiramente um milagre, está destinado a ser o próximo libertador de Israel. Juízes 13, verso 3. Esse acontecimento singular é tão extraordinário quanto o nascimento de Isaac no Antigo Testamento e de João no Novo Testamento. O menino prometido cresceria com a finalidade de resgatar Israel do jugo filisteu. Juntamente com esse papel vinha uma condição de vida que nenhum dos juízes anteriores havia enfrentado. O anjo instruiu a esposa de Manoá a criar a criança de acordo com o voto nazireu, o qual é explicado em versículo 6, verso 1 a 5. Versículo 6. Verso 1 a 5 relata que o Senhor disse a Moisés: "Diga aos israelitas que, se um homem ou uma mulher desejar fazer um voto especial de consagração ao Senhor, como nazireu, eles se absterão de vinho e bebidas fermentadas. Também não comerão uvas frescas, passas ou beberão suco de uva. Durante o período de consagração como nazireu, eles não deverão passar navalha na cabeça. Serão santos e deixarão o cabelo crescer. Durante todo o período do seu voto nazireu, nenhum objeto produzido da videira será usado. Não comerão nada que provenha da videira, nem mesmo as cascas ou as sementes." Essa instrução significava que Sansão não poderia consumir vinho, cerveja ou qualquer produto da videira, além de não cortar o cabelo. Notavelmente, o anjo aconselhou a mulher a evitar o consumo de vinho ou cerveja durante a gravidez e a abster-se de alimentos não claros. Isso indicava que o filho estaria consagrado a Deus como nazireu desde o útero. Mesmo com a comunicação direta do visitante celestial, a mulher compartilhou o que havia ouvido com Manoá. Manoá orou ao Senhor, pedindo mais orientações sobre o propósito da criança que estava por vir. Deus ouviu a súplica de Manoá e, em resposta, o anjo apareceu novamente à mulher enquanto ela estava no campo. Manoá, no entanto, não estava presente. A mulher correu para informar Manoá que o mesmo homem do dia anterior havia aparecido novamente. Manoá então foi ao encontro do homem e perguntou se ele era aquele que havia falado com sua esposa. Confirmado pelo anjo, Manoá indagou sobre a orientação que deveria seguir para criar o menino. O anjo do Senhor explicou que a esposa deveria cumprir todas as instruções dadas anteriormente. Manoá, talvez confundindo o visitante celestial com um mero homem enviado pelo Senhor, ofereceu-lhe um cabrito para comer. O visitante recusou a oferta, sugerindo que uma oferta queimada seria mais apropriada. Quando Manoá apresentou a oferta queimada sobre uma pedra, ocorreu um milagre. O visitante se elevou nas chamas e ascendeu ao céu.
A visão deixou Manoá e sua esposa prostrados com o rosto em terra. Manoá então expressou temor, reconhecendo a divindade do anjo ao dizer: certamente morreremos, pois vimos a Deus. O nascimento e a jornada de Sansão. Em obediência, Manoá ofereceu o jovem bode junto com a oferta de grãos sobre a pedra em adoração ao Senhor. Diante dos olhos de Manoá e de sua esposa, algo extraordinário aconteceu. Uma maravilhosa manifestação se desdobrou enquanto as chamas do altar ascendiam ao céu. O próprio anjo do Senhor se elevou na chama, e ao testemunhar tal visão, Manoá e sua esposa se prostraram com os rostos no chão. A confirmação de que o anjo do Senhor estava presente trouxe compreensão a Manoá. Manoá reconheceu a santidade da experiência, declarando que eles certamente morreriam por terem visto a manifestação divina. Sua esposa, porém, confortou-o com sabedoria, argumentando que se Deus tivesse a intenção de matá-los, não teria aceitado a oferta em chamas e de grãos, nem revelado tais sinais e instruções. Conforme prometido, a esposa de Manoá deu à luz um filho e o chamou de Sansão. O menino cresceu e foi abençoado pelo Senhor. O Espírito do Senhor começou a agir sobre ele em Mahanidã, entre Zorá e Estaol. O nome Sansão representava a promessa divina e a presença do Espírito Santo preparou-o para sua missão. Embora Sansão tenha tomado algumas decisões questionáveis ao longo de sua vida, sua separação para o serviço de Deus desde o nascimento mostrou que Deus pode usar uma pessoa apesar de suas falhas. O momento em que Sansão foi atacado por um leão jovem durante sua jornada para Tama foi significativo. O Espírito do Senhor veio sobre ele com poder, permitindo-lhe despedaçar o leão com as mãos vazias. Isso sinalizou que Sansão havia sido escolhido e capacitado por Deus para uma missão sobrenatural. Mais tarde, em Tama, Sansão encontrou uma mulher filistina e se interessou por ela. Ele compartilhou essa descoberta com seus pais e expressou o desejo de se casar com ela. Seus pais aconselharam-no a considerar uma esposa do povo de Deus, mas Sansão estava alinhado com o propósito divino que buscava uma oportunidade para confrontar os filisteus. O Espírito do Senhor manifestou-se novamente quando Sansão foi atacado por um leão, demonstrando sua chamada e preparação divina. A sabedoria e a intervenção divina permearam a vida de Sansão, desde seu nascimento até seus encontros com desafios e oportunidades. A partir desse ponto, Sansão se envolveu em um enigma intrigante no contexto de um banquete, que também revelava sua sagacidade e ações misteriosas. As conquistas de Sansão e sua força divina. A fim de celebrar sua união com a mulher filistina, Sansão preparou um banquete e convidou jovens homens, dentre os quais escolheu 30 para serem seus acompanhantes. Ele propôs uma charada intrigante: do comedor, algo para comer; do forte, algo doce. Ele ofereceu 30 conjuntos de roupas de linho como prêmio para aqueles que resolvessem a charada, mas após 3 dias sem resposta, os filisteus ficaram frustrados. Pressionaram a esposa de Sansão a descobrir a resposta, ameaçando matá-la e a sua família. Após 7 dias de lágrimas e insistência, ela finalmente persuadiu Sansão a revelar a resposta, a qual ele compartilhou com os filisteus. Movido pelo Espírito do Senhor, Sansão matou 30 filisteus e entregou as roupas prometidas como recompensa. Em um ato de vingança, Sansão capturou 300 raposas, amarrou-as em pares com tochas acesas amarradas aos rabos e soltou-as nos campos dos filisteus, incendiando suas plantações. A resposta dos filisteus foi brutal. Eles queimaram a esposa de Sansão e seu pai. Como retaliação, Sansão atacou os filisteus com grande força, matando muitos deles. Buscando refúgio, ele se escondeu em uma caverna na pedra de Etam. Os filisteus, por sua vez, sitiaram uma vila em Judá para capturar Sansão. No entanto, em uma reviravolta irônica, os habitantes de Judá concordaram em entregar Sansão aos filisteus para apaziguá-los. Sansão, ciente do acordo de não ser morto, permitiu-se ser amarrado por eles. Mas quando os filisteus se aproximaram com Sansão amarrado, o Espírito do Senhor desceu sobre ele com grande poder. A força divina transformou a situação, e Sansão quebrou as cordas como se fossem insignificantes. Ele encontrou uma mandíbula de burro, e com ela derrotou 1000 homens filisteus. Era evidente que sua força era sobrenatural e que Deus estava claramente ao seu lado.
A história de Sansão ilustra a maneira como o Espírito do Senhor capacitou-o para realizar feitos extraordinários, usando-o como um instrumento para executar a justiça e desafiar a opressão dos filisteus. Sua habilidade sobrenatural de derrotar inimigos e superar obstáculos foi uma demonstração vívida do poder de Deus em sua vida. Através desses episódios, Sansão desempenhou um papel crucial na luta do povo de Israel contra seus opressores filisteus, cumprindo assim sua missão como libertador e juiz. As escolhas de Sansão e sua queda. Continuando sua jornada, Sansão chegou a Leí, onde os filisteus o enfrentaram com gritos ameaçadores. No entanto, o Espírito do Senhor desceu poderosamente sobre ele mais uma vez, e ele rompeu as cordas em seus braços, agarrando uma mandíbula de burro e usando-a para derrotar 1000 homens filisteus. Após essa batalha, Sansão ficou extremamente sedento e clamou ao Senhor por ajuda. Deus, em sua graça, abriu uma fonte de água em Leí, restaurando a força de Sansão. A fonte foi chamada de En-Hakkore, a fonte do que gritou, em comemoração ao clamor de Sansão. Ele liderou Israel por 20 anos durante o período dos filisteus. Apesar das intervenções divinas e da liderança de Sansão, sua trajetória tomou um rumo sombrio. Ele cedeu às suas fraquezas e desejos pessoais, envolvendo-se em relacionamentos e ações que o afastaram da vontade de Deus. Um exemplo disso foi sua visita a Gaza, onde se envolveu com uma prostituta, seguindo um padrão de comportamento contrário aos princípios de Deus. Israel, como nação, também havia se afastado da fé e adorado outros deuses, o que enfraqueceu sua relação com o Senhor. Sansão continuou sua sequência de escolhas questionáveis, apaixonando-se por Dalila. Os filisteus descobriram o relacionamento e persuadiram Dalila a descobrir a fonte de sua força sobre-humana, oferecendo-lhe uma grande recompensa. Ela persistiu em questioná-lo e, finalmente, Sansão revelou o segredo de sua força, que residia em seus cabelos intocados. Em um ato traiçoeiro enquanto ele dormia, Dalila cortou seu cabelo, enfraquecendo-o espiritualmente e fisicamente. A traição de Dalila resultou na captura e cegueira de Sansão por parte dos filisteus. Eles o prenderam, o colocaram para trabalhar como um escravo e zombaram de sua situação. No entanto, mesmo em sua adversidade, Sansão clamou ao Senhor, buscando sua ajuda e perdão. Deus ouviu seu clamor e concedeu-lhe um último ato de força. No templo dos filisteus, onde eles zombavam dele, Sansão, com suas forças restauradas, derrubou as colunas do templo, causando sua própria morte junto com a de milhares de filisteus, cumprindo seu destino como juiz e libertador. A história de Sansão é uma mistura de triunfos e quedas, ilustrando como as escolhas pessoais e a desobediência podem afetar a relação com Deus. Mesmo em seus momentos de fraqueza e traição, Sansão ainda encontrou misericórdia e força de Deus. No entanto, suas ações servem como um alerta sobre os perigos de desviar-se da vontade de Deus e se envolver em comportamentos contrários aos seus princípios. A queda de Sansão e a consequência de suas escolhas. O relato de Sansão e Dalila, em Juízes 16, verso 1 a 21, revela as consequências trágicas das escolhas de Sansão e seu declínio espiritual. Ele se envolveu com uma prostituta em Gaza, mostrando sua crescente vulnerabilidade à tentação e à satisfação de seus desejos carnais. Os filisteus, reconhecendo a ameaça que ele representava, usaram Dalila para descobrir o segredo de sua força sobre-humana e o subjugarem. Dalila usou manipulação e persuasão para tentar descobrir o segredo da força de Sansão. Ele cedeu 3 vezes, mentindo sobre o segredo e testando a paciência de Dalila. No entanto, a insistência dela, juntamente com seu apelo emocional, finalmente o levou a revelar a verdade. Seu voto nazireu de não cortar o cabelo era a fonte de sua força. Sansão estava tão exausto das manipulações de Dalila que finalmente lhe disse a verdade. Quando Dalila cortou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia, ele perdeu sua força sobrenatural e os filisteus aproveitaram essa oportunidade para capturá-lo. As palavras tristes, "o Senhor o deixou", indicam que Sansão havia abandonado seu relacionamento com Deus e Deus o havia retirado de seu cuidado protetor. A cegueira física de Sansão simboliza sua cegueira espiritual e sua incapacidade de discernir as consequências de suas ações. Sansão foi reduzido de um líder poderoso a um prisioneiro fraco e humilhado nas mãos dos filisteus.
Sua queda é uma poderosa ilustração das consequências trágicas da desobediência e do afastamento de Deus. Ele pagou um preço alto por priorizar um relacionamento com Dalila acima de seu compromisso com Deus. No entanto, a história de Sansão não termina com sua derrota. Em seu último ato de força, mesmo cego e enfraquecido, ele derrubou as colunas do templo filisteu, matando a si mesmo e milhares de seus inimigos. Sua morte foi uma vingança contra os filisteus e serviu como um momento de redenção para Sansão, demonstrando seu desejo final de cumprir seu papel como libertador de Israel. Em resumo, a história de Sansão é uma advertência sobre as consequências da desobediência e da busca dos prazeres mundanos em detrimento do relacionamento com Deus. Mostra como as escolhas imprudentes podem levar à ruína e à perda da bênção divina. No entanto, também destaca a misericórdia de Deus e a possibilidade de redenção, mesmo em meio a quedas trágicas. O último ato de Sansão e seu legado. Apesar das falhas e erros de Sansão, sua história culmina em um ato final de coragem e fé, revelando seu arrependimento e a busca de Deus em seus momentos finais. Após ter sido enfraquecido e humilhado pelos filisteus, Sansão foi trazido para entreter os líderes filisteus em um grande templo dedicado ao deus Dagom. Este foi um evento de celebração para os filisteus, acreditando que seu deus os havia entregue Sansão. Ao ser colocado entre os pilares que sustentavam o templo, Sansão, que agora estava cego e enfraquecido, fez um pedido a um servo para posicioná-lo de maneira que pudesse tocar nos pilares. Nesse momento, ele orou a Deus por força e vingança contra os filisteus por seus 2 olhos, reconhecendo sua dependência do Senhor. Deus respondeu à oração de Sansão, e ele recebeu uma força sobrenatural para empurrar os pilares do templo. Como resultado, o templo desabou, matando Sansão e também muitos líderes e pessoas presentes, incluindo os próprios filisteus. Sansão deu a sua vida para cumprir sua vingança contra os opressores de Israel. A história de Sansão é complexa e cheia de lições. Ela revela a luta entre a fraqueza humana e a soberania de Deus. Apesar de suas falhas e quedas, Sansão é mencionado na Galeria da Fé em Hebreus 11, indicando que ele encontrou misericórdia e restauração através de sua fé em Deus. Sua história ressalta a importância do arrependimento e da busca por Deus, mesmo quando cometemos erros graves. Em última análise, a história de Sansão serve como um lembrete de que Deus é capaz de usar pessoas imperfeitas para cumprir seus propósitos e trazer redenção. Sansão foi um juiz de Israel e um libertador do povo, mesmo que sua jornada tenha sido marcada por fraquezas e deslizes. Sua história nos encoraja a confiar em Deus, buscar sua orientação e aprender com nossas próprias falhas para que possamos crescer em nossa fé e relacionamento com Ele. Assista também Jesus Explicou, quem Ele era antes da criação do mundo. Link no primeiro comentário fixado desse vídeo comentários.